Onde eu estou? Eu acho que esta manhã eu experimentei o que tenho falado tanto para os irmãos, usando as ilustrações. Ontem à noite, quando fui dormir, eu acho que entrei no buraco negro e acordei e entrei no buraco de minhoca e estou num universo paralelo. Aqui é outro mundo. Que lugar maravilhoso é esse? Realmente as irmãs são top. As irmãs são next level. As irmãs são próximo nível. Até uma gaiola com passarinho colocaram lá. Uma bicicletinha, um triciclo com plantas. Isso aqui é fantástico, isso aqui. Espera aí, deixa eu ver. É natural. Porque tem um friozinho. Se fosse de plástico, não sentiria o friozinho. Irmãs, é uma grande honra estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo desse encontro de mulheres virtuosas da região 1. Vocês aqui foram pioneiras nessa questão do Ministério das Mulheres. Foi no ano 2008. Depois deram uma parada e retomaram de novo no ano 2015. Mas eu me lembro quando houve a primeira vez. Salomão estava aqui ainda e aquilo me inspirou bastante. Daí em 2015 nós também começamos. Então, vocês recomeçaram e retomaram o encargo e nós, na região 8B, começamos no mesmo ano. E o Senhor tem avançado bastante. Vendo vocês aqui, vendo o encargo de vocês, o entusiasmo de vocês, vendo a inclusão, todas as irmãs aqui, vendo a excelência do serviço, da preparação. Eu, apesar de ter participado meio de longe, mas eu tenho visto o labor das irmãs, dos irmãos, das equipes, em preparar esse evento com tanto carinho, tanto amor, tanto esmero. Realmente dá gosto ver. E a gente sente certo orgulho de fazer parte disso. Hoje de manhã e amanhã de manhã nós temos uma palavra muito especial para vocês. E, na verdade, as coisas estão queimando aqui dentro. E tem uma irmã que vai me ajudar a controlar meu tempo. Vai levantar. Faltam 15 minutos, faltam 10 minutos. Daí eu vou me meter no outro buraco de minhoca onde não tem limite de tempo. Daí eu posso falar quanto eu quiser. Você sabia, né? Tempo é uma questão do ponto de vista do observador. Quando eu vou para o mundo paralelo, eu posso ficar lá 5 horas, falar 5 horas. Quando volto para esse universo, para você só foram talvez 10 segundos. Eu quero pregar no universo paralelo. A gente brinca, mas o encargo é muito forte. Eu espero que a palavra possa orientar vocês, ajudar vocês a realmente desempenhar o papel que Deus criou para vocês na igreja. Nós varões pedimos perdão para vocês porque por anos nós temos herdado algo que talvez no passado tivesse a sua validade. Nós não vamos negar a nossa história é muito preciosa, nós temos um legado. E tudo é para nosso aprendizado, para nosso crescimento. Então, no passado, as irmãs ficavam em segundo plano na questão do serviço a Deus, na questão da obra do Senhor. E nós, os varões, estávamos à frente. E as coisas andaram bem por um tempo, depois parava, daí andava bem de novo. Mas nós nunca praticamos o que a Bíblia nos ensina, de que as irmãs fazem parte importante do serviço a Deus, na obra do Senhor. E nós estamos restaurando isso agora. Já faz vários anos que estamos fazendo esse trabalho.
e sentimos que agora realmente as coisas estão pegando velocidade. E nós podemos nos preparar. Ontem à noite tivemos uma reunião maravilhosa lá no Guará. E a reunião era para começar às 8 horas. E os irmãos prepararam uma recepção maravilhosa, com comes e bebes. Daí o início, claro, atrasou, né? A gente só me deram para dar a palavra quase às 9 horas. E eu daí também peguei no rabo de bezerro e fui embora. Terminou às 11. O irmão Hamilton cooperou junto. Nós pusemos diante dos irmãos tudo que estava dentro de nós. E o tema principal era o ministério das mulheres. Nós esclarecemos para os varões que ou nós, os varões, abrimos o espaço, damos certa autonomia, ouçam cuidadosamente, tá? Depois nós vamos falar as palavras de ajuste e de orientação. Ou nós abrimos o espaço para as irmãs e damos certa autonomia para as irmãs trabalharem, liberdade para as irmãs usarem a sua criatividade, iniciativa, sua proatividade, ou a igreja vai continuar do mesmo jeito. Vocês, irmãs, espero que vocês possam entender que vocês hoje são a parte mais importante da igreja, porque vocês, sabe por quê? Vocês são a maioria. Na parte administrativa, nós vamos explicar tudo direitinho para vocês. Na parte administrativa, vocês não têm parte. Vocês não têm parte no presbitério, no presbiterado. Mas, em todo o resto, vocês, irmãs, têm que começar a desenvolver seus ministérios. E na minha mente, no meu espírito, no nosso, que nós estamos servindo aqui, vários cooperadores, nós temos um sonho de que o trabalho entre as mulheres vai deslanchar. Nós vamos ter mulheres ministras da palavra, pregando para o público feminino e enchendo os salões. Eu falei até que maravilha seria naquele local lá de Guará, aquele local novo, 250 lugares, cheio de mulheres para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra, e as irmãs dando a palavra ali, pregando, dando a direção, orientação para o público de hoje, que são como ovelhas que não têm pastor. Hoje existem no Brasil, graças ao Senhor, uma unanimidade na questão do trabalho entre as irmãs. E graças ao Senhor, toda obra entre as irmãs no Brasil, de todos os lugares, se complementam um ao outro. Cada um tem a sua especialidade. Vocês aqui têm a sua especialidade. O Congresso das Mulheres em São Paulo tem o seu lugar muito precioso e importante entre as irmãs. Nós temos também conferências de irmãs em outras regiões, também na região 8B. É preciso deixar bem claro que nada na igreja, na obra do Senhor, tem espírito de concorrência. Nós somos uma só obra. E entre as irmãs só tem uma obra. Não existe a obra da região 8B, da região 8A, do DF, da região 1, etc, etc. É uma só obra. Cada um com a sua função, cada um com a sua especialidade, seu ministério, como fala Romanos capítulo 12. Assim como o corpo tem muitos membros, também nem todos os membros têm a mesma função. Então, nós estamos em paz. Nunca na vida da igreja aqui no Brasil, na América do Sul, houve tanta paz, tanta harmonia como hoje. E nós queremos que entre as irmãs, a obra entre as irmãs, possa tomar uma dimensão muito grande. E eu rogo a Deus para que entre as irmãs não se repita o erro que houve entre os varões. Você sabe, né, irmão, do que eu estou falando. Muitas vezes nós nos preocupamos, entregar a obra para as irmãs não vão causar problema. Daí eu falo, eu olho bem na cara dos varões e falo assim, então quer dizer que entre vocês, varões, nunca houve problema, né? Tem tido muitos problemas entre varões. Aqui não é uma questão se é homem ou uma mulher.
Entrega a obra para as mulheres, vai ter muito problema. Então, entre os varões, até hoje nunca houve problema. Quantos problemas já houve entre os varões? Agora que as irmãs vão entrar, estão entrando, já vão entrar em grande escala na obra do Senhor, eu espero que vocês, irmãs, com a capacidade que Deus deu para vocês, com o discernimento que Deus deu para vocês, com a percepção que Deus deu para vocês, porque eu ouço demais as irmãs dizer: os homens não têm noção, os homens são sem noção, meu marido não é homem sem noção, os irmãos pensam. Não critiquem, pode guardar o seu conceito, guarde para você, mas nós homens realmente somos meio sem noção. Ontem o Remilton deu um exemplo, eu me vi na pessoa dele. A irmã Silene, a esposa do Remilton: Remilton, vai lá pegar o suco que está na geladeira. Então o Remilton abre a geladeira e fala: ué, não tem suco nenhum aqui. Ele volta: o suco não está lá. Está na geladeira, vai lá, está lá. Ele fala: mas não está aqui. Daí Silene vai lá e abre e mostra o suco lá. Quantas vezes a minha esposa falou para mim ir na geladeira e pegar uma coisa, ainda fala: em que prateleira está? Eu vou lá e não acho. Aí ela vai lá depois: está aqui, ó, está aqui. É por isso que depois que Deus criou o homem, sabe, né? A ordem das coisas. Em Gênesis, Deus primeiro criou o homem, Adão. Daí Deus olhou para Adão, como ele fazia as coisas, Deus coçou a cabeça: não vai dar não. Não vai dar não, sozinho não vai dar conta. Se tivesse dado conta, Deus não teria criado a mulher. Daí Deus faz assim: eu preciso melhorar o software, preciso melhorar a memória ROM, o firmware do homem. O homem foi a versão 1.0. Daí Deus criou a mulher, já deu um salto, já foi para 10.0 de uma vez. As mulheres são a versão 10.0. E nas mulheres tem muitas coisas embutidas que nós estamos descobrindo agora. Nós queremos ativar todos essas, como é que chama? Facilidades. Como é que chama? Um software tem as... Funcionalidades, está vendo? Até eu esqueço a palavra, tem uma irmã me ajudar aqui. Funcionalidades das irmãs. Eu vejo as irmãs líderes. Eu vejo lá na região 8A, em São Paulo, aquelas irmãs que coordenam. Inclusive elas estão aqui hoje também, graças a Deus. Fiquei surpreso, vi uma foto da minha sobrinha. Cadê minha sobrinha? Priscila, cadê? Débora. Aê! E quem mais está aí? Cris. Amém. Obrigado. Fiquei feliz. Vejo lá como eles preparam as coisas, os detalhes. Fico encorajado. Deus tem um grande futuro na igreja. As mulheres foram criadas de uma maneira muito especial. Por isso que nós, os homens, não conseguimos cuidar das irmãs de uma maneira muito adequada. A gente pede perdão por isso. Por isso que hoje nós precisamos levantar mulheres líderes entre nós para cuidar das irmãs e cuidar das mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade muito grande. São muito sensíveis. Também têm uma fragilidade muito grande. São muito vulneráveis. As mulheres são muito comunicativas. Querem diálogo. Querem conversar. Querem saber dos detalhes. Quando eu converso com minha esposa, ela conta todos os detalhes. Ela fala assim: não se irrite, não se irrita. Eu gosto de falar as coisas nos seus mínimos detalhes. Lembra da Praça da Alegria? Os dinossauros, você lembra da Praça da Alegria? E eu falo: não precisa contar todos os detalhes não, só vai ao ponto direto. É por isso que o homem não caiu quando viu a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque o homem não viu os detalhes. Quando a mulher chegou, falou: meu Deus, olha essa árvore. Viu um monte de detalhes ali. Então Deus criou a mulher de uma maneira muito especial. E o cuidado que se deve dar para mulheres também deve ser muito especial. O homem muitas vezes se interessa por doutrinas, pontos, verdades. As mulheres querem saber dos detalhes, querem saber da experiência, da vivência. Elas querem algo mais profundo. Na ressurreição de Jesus, os homens só tomaram conhecimento objetivo do fato, ninguém foi atrás. Quando Jesus ressuscitou, não apareceu para nenhum homem. Na verdade, não é que não apareceu, não conseguiu aparecer para nenhum homem. Só para as mulheres. E Jesus mandou recados importantes para as mulheres. Foram as mulheres que foram as porta-vozes da ressurreição de Cristo. Então, nesse ponto, o cuidado para com as mulheres tem um aspecto físico, tem um aspecto emocional. As mulheres são muito sensíveis e tem um aspecto espiritual. E nisso, no aspecto espiritual, os varões podem ajudar bastante. Mas no aspecto emocional, no aspecto humano, no aspecto físico, as irmãs têm essas fragilidades físicas. Isso aí, daí precisamos das mulheres para cuidar. Então espero que o ministério das mulheres, o ministério das irmãs, seja algo bastante forte. Porque não é só para as irmãs da igreja. O Miguel recentemente falou para as irmãs que coordenam o Ministério das Mulheres na região 8B, falou: hoje nós que estamos envolvidos com o Ministério das Mulheres, precisamos saber o seguinte: nós precisamos ajudar as nossas irmãs, ministrar para nossas irmãs, primeiro lugar. Segundo lugar, fazer a ministração para as pessoas incrédulas que não têm o Senhor. E terceiro, fazer a ministração para nossas amadas irmãs que não se reúnem conosco. Se você hoje participa da comportagem dinâmica, você vai se dar conta que muitos, talvez mais da metade das pessoas que pedem oração na rua, quando vê você vestido com a camiseta ou com o colete, posso orar por você? Você fala, posso orar por você? A pessoa passa correndo, caminhando rápido, fala, não tem tempo, dá 2 passos e se vira e fala, o que? Você falou, orar por mim? Eu quero. Ou as pessoas veem você com o colete ou com a camiseta, posso orar por você? Já se aproxima e diz, eu preciso de oração. Mais da metade são crentes. Pessoas desviadas, pessoas que estão desiludidas com a religião, pessoas que perderam a esperança. Então nós precisamos também cuidar dessa terceira parte. Irmãs incrédulas, irmãs da vida da igreja, incrédulas, irmãs e, claro, pessoas que não se reúnem conosco. A mensagem desta manhã, os temas foram definidos pelas irmãs, pela equipe coordenadora daqui, irmãos e irmãs que coordenam aqui. Então, a mensagem de manhã, o título é Eis-me aqui. Está aí? Opa, apagaram. Eis-me aqui. Amanhã de manhã é envia-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui é uma resposta ao chamamento. Então, nessa primeira reunião, nós vamos falar sobre o chamamento, a nossa condição, a percepção que você, querida irmã, tem de si mesma. Isso é uma cura que eu quero que se realize nesta manhã. Se você não for curada na percepção que você tem de si mesma, Deus não vai poder te usar adequadamente. Então, é o chamamento do Senhor. Então, vamos ler o versículo chave que gerou esse tema. Isaías, capítulo 6.
Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O primeiro ponto aqui nesses 4 versículos é a visão. O Deus da glória apareceu para Isaías. E na conferência, na estância, nós também vimos que o Deus da glória apareceu para Abraão. E é o Deus da glória que apareceu para Moisés. No caso de Moisés, o Deus da glória estava naquela chama, na sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. Então, esta manhã, primeiro ponto, eu gostaria que vocês todas, diante do Senhor, tenham um coração de dizer para o Senhor: Senhor, neste fim de semana, hoje e amanhã, apareça para mim. Não é qualquer um, não é só o Deus. Tem que orar assim: Deus da glória, apareça para mim. Esse Deus da glória está no meio das chamas. Com Moisés, ele estava no meio das chamas, para consumir todas as coisas negativas, todas as barreiras, todos os temores, todos os conceitos, todas as dúvidas, todas as hesitações. E também toda a nossa história entre as irmãs, de décadas, na nossa maneira tradicional de servir. E agora nós vamos colocar as irmãs na frente de batalha. Dá medo? Há dúvidas, há insegurança? O fogo do Senhor tem que queimar tudo isso. Então, orem ao Senhor. Senhor, eu espero que todas possam orar. Deus da glória, apareça para mim. Aparecer para quê? Para me chamar. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Segundo ponto. Primeiro é orar ao Senhor da glória que apareça para nós. Segundo ponto, quando o Senhor aparecer, nós precisamos ter uma atitude de humildade. Não é dizer: oh Deus, você tem sorte de me ter como sua cooperadora. Deus é sortudo. Não, é ter uma atitude de humildade. Senhor, eu sou homem, eu sou mulher de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Tu apareceste para mim, que será de mim agora? Ai de mim, porque ver o Senhor, irmãos, não é brincadeira. No Antigo Testamento eles sabiam, quem via o Senhor estava morto. Moisés até pediu para ver o Senhor. Deus falou: não posso aparecer para você. Daí Deus colocou Moisés numa fenda de uma rocha, no penhasco. E Deus foi se aproximando. E quando Deus chegou perto, ele pôs a mão dele. Que mãozão que Deus tinha. Tapou toda a fenda do penhasco. E daí escureceu lá dentro. Daí Deus passou. Quando ele passou, Moisés viu que Deus tinha passado. Daí ele meteu a cabeça para fora e viu Deus pelas costas. Quando Deus aparece para nós, é algo assustador, irmãs. A sua vida vai mudar para sempre. Você não vai se reconhecer mais. Eu quero que Ele apareça para você. Mas a nossa atitude é de humildade.
Mas Deus quer você. O que Deus faz? Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, o fogo, que tirou do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Então, de hoje para amanhã, a minha oração é que Deus toque os seus lábios, e que os seus lábios fiquem vermelhos, não do batom, mas fiquem vermelhos com o fogo da brasa. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aí sim, o Senhor começa a chamar. Ele tem que nos preparar. Ele aparece para você, você se humilha, se prostra, essa é a atitude certa, sem arrogância, sem orgulho. Você se considera indigna, como eu me considero indigno. Eu sou indigno de estar aqui. Mas Deus nos envia, Deus nos chama. E daí Ele purifica os nossos lábios. Daí Ele faz o chamamento: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse é o chamamento. É um chamamento geral, não é um chamamento pessoal. Para Moisés foi um chamamento pessoal, Samuel foi pessoal, aqui é um chamamento geral. Ele não mencionou nome. Isaías, eu vou enviar você, você vai por mim? Não. A quem enviarei? Daí vem a primeira resposta: eis-me aqui. Que é o tema de hoje. Eis-me aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Essa palavra Deus está falando para você esta manhã. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Profetiza às nações. Esse é o encargo que Deus tem para você hoje, no ano de 2019. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar. É o que a maioria de vocês vai dizer. Sempre treinamos os varões, nunca treinamos as irmãs, mas já estamos começando a treinar as irmãs. Nós queremos ter centenas de irmãs pregadoras, com conteúdo da palavra, com propriedade no falar, com desenvoltura, com autoridade, com poder do Espírito Santo, que possam mudar vidas. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Você vai dizer: Senhor, eu não sei falar, não passo de uma mulher. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma mulher, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, de novo. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus põe na boca de vocês as palavras dele. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Para derrubar, para arrancar todas as coisas negativas, para destruir todas as barreiras, e para edificar e plantar. Restaurando muitas vidas, restaurando muitas famílias. 1 Coríntios 1:1. Que é um encargo atual. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Chamado é: eis-me aqui. Apóstolo é: envia-me a mim. Você pode ver, a Bíblia é muito coerente. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus chama e Deus envia. A quem Deus chama, Deus vai enviar. Mas daí no meio existe a capacitação. Deus chamou Moisés e Deus o capacitou, o preparou por 80 anos. Nós não temos 80 anos, mas nós temos o Espírito hoje.
Hoje somos os obreiros, os trabalhadores da última hora, da 10ª hora. E vocês fazem parte disso. Só que Deus não vai esperar te enviar depois que te capacitar por completo. Em inglês chamamos isso OJT, OJT, On Job Training. Você vai aprendendo à medida que vai fazendo. Você vai trocando o pneu com o carro rodando. Furou o pneu, o carro não vai parar. Você vai trocar o pneu com o carro andando. E só as irmãs conseguem fazer isso. E nós varões vamos aperfeiçoar vocês. Hein, cooperadores da região 1? Combinado? Nós vamos aperfeiçoar vocês na palavra. Aperfeiçoar vocês em todos os itens da obra do Senhor. O tempo é curto, mas tem tantas coisas para passar para vocês. A gente só pode mencionar. Depois vocês vão ter que desenvolver. Ou se tem a oportunidade de desenvolver mais no futuro. Mas de qualquer maneira, Deus está chamando vocês. E Deus vai enviar vocês. Esse meio tempo Deus vai capacitar. A quem Deus chama, Deus capacita. E a quem Deus capacita, Deus envia. Agora a questão é, você foi chamada? Então nesse ponto eu quero que você nesta manhã tenha certeza. Talvez nem todas vão ter a certeza esta manhã. Então vocês precisam ter um momento com o Senhor em privacidade, seja de noite, seja tarde, seja outro dia. Mas o quanto antes melhor. Você precisa ter certeza que foi chamada. Você precisa, não é que você vai ouvir uma voz lá do céu, Maria. Não. Mas você vai saber no seu interior que Deus chamou você. Eu falo isso porque você pode estar servindo na igreja, pode estar fazendo muitas atividades e você ter responsabilidades na igreja. E você como irmã faz tudo com entusiasmo, com excelência. Tudo bem, mas você pode não ter sido chamada. A prova disso é Samuel. Samuel era uma criança quando foi levada por sua mãe para o Silo, onde estava Eli com seus filhos. O sacerdote de Eli estava em degradação e os filhos dele tinham um péssimo testemunho. E Deus então recebeu Samuel lá através do voto de Ana. Daí quando Samuel foi desmamado, Ana levou Samuel para o tabernáculo. E Samuel aprendeu todos os serviços. Ele fazia tudo direitinho. Mantinha as lâmpadas do candelabro acesas. Mantinha os pães da proposição no lugar, sobre a mesa dos pães da proposição. Mantinha o fogo do altar do incenso aceso. Ele fazia tudo direitinho, tudo com excelência. Mas a Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor. Porque o Senhor o chamou, ele não sabia quem o Senhor era. Ele nunca tinha sido chamado pessoalmente. Daí o Senhor chamou ele 3 vezes. E as 3 vezes ele achava que era o Eli que eu tinha chamado. Daí ele corria lá para o quarto de Eli. Eli, Senhor, eis-me aqui. Falar para ele. Daí o Eli falou, vai para a cama, não chamei você não. Daí a Bíblia faz um comentário. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então não presuma, querida irmã, que pelo fato de você estar servindo, então você tem um chamamento já. É preciso ter um chamamento definitivo, claro. Você precisa saber. Algumas coisas é o seguinte, quando Deus chama, você tem um chamamento de Deus, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Você não se cansa, você não reclama, você não murmura, você não se queixa, você continua fazendo as coisas com alegria. Agora quando você faz, mesmo que seja tudo direitinho, daí, se você não teve um chamamento, você começa a reclamar, você começa a se queixar, você começa a se cansar, se entristecer. Então, aproveitem esse fim de semana. Se você tem certeza que Deus chamou você, já amém, aleluia, graças ao Senhor. Se você não tem certeza, vai diante do Senhor. E depois desse encontro, busque o Senhor num momento muito especial. Jejue até se for necessário, para Deus comprovar para você que você foi chamado de verdade. Quando Deus daí chamou Samuel pela 4ª vez, ele seguiu as instruções de Eli e falou, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Daí o Senhor falou com ele. Aí mudou a história do povo de Israel. Ele foi o juiz que mudou a era
dos juízes para a era dos reis. Deus quer usar você para mudar essa era. Eu quero dizer uma coisa também, que o chamamento na Bíblia, é muito interessante isso. Eu busquei, procurei. Para homens, nós temos casos claros de chamamento. Deus aparecendo para o homem e Deus chamando o homem. Para Moisés, para Samuel, para Davi, foi através de Samuel, falou, é você. Para Elias, Eliseu, Paulo, tudo chamamento. Mas todas as mulheres notáveis da Bíblia, nós não vemos nenhum caso que Deus, com exceção de Maria, que Deus apareceu e a chamou. O restante, simplesmente as mulheres começaram a servir. Isso é uma coisa das mulheres. É uma característica. Deus, quando criou a mulher, falou que faria para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. No hebraico é simplesmente ajuda. O homem precisa de ajuda. Sem a mulher, o homem o seu serviço é deficiente. Falta algo, falta detalhes, faltam pormenores, falta conclusão. Então Deus chamou as mulheres, mas de uma maneira diferente. As mulheres não precisaram na Bíblia de uma voz. O homem precisa de uma voz, precisa de um fogo do céu, uma voz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Precisa de algo assim. A mulher não, a mulher tem uma sensibilidade. Chega um momento, a mulher já se apresenta e já está servindo lá. A Bíblia não fala que Débora foi chamada. Joquebede não foi chamada. Preparou um Moisés. Ana não foi chamada, preparou um Samuel. Sara, ninguém chamou ela, estava lá. Abraão, Deus teve que aparecer para ele, o Deus da glória apareceu para ele. Então nós vamos ver alguns exemplos, que eu espero que esses exemplos possam inspirar todos nós. No nosso serviço a Deus hoje, no novo ciclo, hoje nós estamos no novo ciclo. O irmão Dong, quando estava conosco, nos fez passar por vários ciclos. Depois que ele partiu, nós tivemos uma experiência nova. Realmente no começo não sabíamos o que fazer. Quando o irmão Dong estava conosco, ele era o nosso guarda-chuva, nos protegia. Agora o guarda-chuva se foi. Agora então nós temos o Pedro, eu, Miguel, André. Nós viramos de certa maneira o guarda-chuva. E recebemos os ataques e assim por diante. Diante do Senhor nós estamos dispostos a ser o guarda-chuva para proteger todos vocês. Então no serviço, nesse novo ciclo que estamos tendo agora, o Senhor está confirmando o seu encargo. Confirmando através das bênçãos dEle. Então Ele nos fez falar 3 coisas: inclusão, entusiasmo e excelência. No nosso serviço ao Senhor, nós precisamos ter inclusão, incluir as pessoas. E nós varões, hoje estamos incluindo vocês, as irmãs, no serviço da igreja e também na obra do Senhor. E tudo que nós fazemos, e nós vemos isso entre as irmãs, vocês fazem as coisas com muito entusiasmo e excelência. Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão. Eu vou mencionar algumas mulheres notáveis na Bíblia, como Sara, Rebeca, Joquebede, a mãe de Moisés, Débora, a juíza, Ana, a mãe de Samuel, Esther, a rainha, Maria do Novo Testamento, a mãe de Jesus, e Priscila, a cooperadora de Paulo. Nenhuma delas nós vemos um chamamento assim, mas todas elas foram mulheres notáveis na Bíblia. E quando falamos de mulheres notáveis na Bíblia, nós imediatamente pensamos nessas mulheres. Mas como essa primeira reunião é sobre eis-me aqui, sobre o chamamento, tem algo em você que eu quero neste momento expor.
para que você possa ser ajudada a avançar. E espero que haja cura também quanto a isso. Eu sei, de fato, não que alguém tenha me contado, mas eu sei que entre vocês tem um bom número que se sente indigna. Eu estou aqui, mas eu não faço parte. Eu até quero servir, mas não estou qualificada. Eu sou indigna. Eu não sou como aquela irmã que foi criada numa família boa, fez faculdade. Eu nem terminei o ensino fundamental. Aquela família, aquela irmã veio de uma família rica, tem tudo. Eu vim de uma família pobre. Eu nem consegui estudar. Eu tenho problemas emocionais. Eu estou com depressão o tempo todo. Eu choro todo o tempo. Eu não consigo. Na igreja, eu sinto que as irmãs me excluem, os irmãos me excluem. Chamam uma, chamam outra, mas nunca me chamam. Eu tenho tantos fracassos pessoais. Eu tive um passado pecaminoso. Não sou como aquela irmã que parece que são santas. Eu tive um pecado pecaminoso. Eu sou indigna. Eu vim para a igreja, graças a Deus fui salva, estou na igreja, mas o meu passado me desqualifica. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Eu quero dizer para você bem forte agora no começo, daí eu vou ler alguns versículos. Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Quando Samuel foi ungir o rei, foi na casa de Jessé, daí ele entrou lá. Jessé tinha 8 filhos, mas só mandou chamar 7. Davi foi excluído, porque era o desqualificado, rejeitado. Era só um pastorzinho de ovelhas, um que não entendia nada, um menininho, um moleque. Os outros eram altos, bonitos. Daí Samuel entrou na casa, viu Eliabe, o cara é alto, parecia um jogador de NBA, de basquete. Falou, é ele. Deus falou, não te iludas, não te deixes enganar pela aparência, pela sua altura. Porque o homem, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração.